Nós vamos falar o tópico 19 da apostila, que é os perigos de interpretações bíblicas equivocadas. É por isso que o Felipe ele fez a leitura de Mateus, o capítulo 22, verso 23 ao 26, e eu quero destacar aí esse versículo de que Jesus falou, né? Olha, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O contexto desses versos, de Mateus 22, do verso 23 ao 33, é que Jesus, ele estava ali em um grupo de saduceus. E os saduceus, irmãos, era um grupo religioso da época que detinha o conhecimento muito grande das Escrituras. Então eles eram os mestres religiosos da época, seriam os doutores da lei. Mas eles não tinham o conhecimento bíblico e por isso eles erravam. Então quando eu digo não tinham o conhecimento bíblico, é no sentido de fazer uma boa hermenêutica da lei. E aí Jesus falou, é como se Jesus dissesse, falou, olha, vocês erram porque vocês não fazem uma boa hermenêutica daquilo que a lei disse. Eles queriam pegar Jesus numa pegadinha, colocar ali Jesus num beco sem saída, e Jesus explicou para eles que, na verdade, a pergunta deles não fazia sentido com base numa boa hermenêutica da lei. Então, vocês vão perceber que, conforme nós temos aí em tela, o que diz aqui para nós? Os perigos da hermenêutica, ou melhor, os perigos de uma má interpretação da Bíblia. Aqui, ó. Os perigos de interpretação bíblicas equivocadas são realmente sérios. Uma interpretação equivocada da Bíblia pode resultar em uma compreensão incorreta ou parcial da palavra de Deus e da mensagem que ela contém. Aí nós temos o restante aqui do parágrafo, dizendo o seguinte, e além disso, também pode levar à desobediência à palavra de Deus, porque se alguém entender incorretamente a Bíblia, eles podem tomar ações que são contrárias ao que a palavra de Deus ensina. Então, irmãos, logicamente, se você faz uma má interpretação da Bíblia, você vai entrar na desobediência daquilo que a palavra de Deus diz. Então, uma má interpretação da Bíblia pode causar uma compreensão equivocada da vontade de Deus do que ele espera de nós, os seus seguidores. Se você interpreta errada a Bíblia, você vai estar servindo a Deus de um modo errado, tal qual faziam ali os saduceus. Aqui tem um exemplo em tela para vocês aí meditarem. Por exemplo, se alguém lê a Bíblia e interpreta incorretamente algo, eles podem acreditar que Deus aprova algo que, na verdade, ele condena ou vice-versa. Então, se você não interpreta a Bíblia corretamente, você vai estar aprovando algo que Deus condena e condenando algo que Deus não condena. Percebe a diferença? Se você pega um texto e interpreta ele incorretamente, você vai pegar algo na Bíblia e vai interpretar de certa forma tão incorreto, e você simplesmente vai condenar aquilo que Deus aprova e aprovar aquilo que Deus condena. E nós temos exemplos nas diversas igrejas que isso acontece. Na igreja A é proibido, mas na igreja B é permitido. A igreja A faz coisa de tal forma, a igreja B interpreta aquele versículo de forma diferente. Então, na verdade, na interpretação bíblica, só existe uma verdade. Não pode ter uma verdade para um e uma verdade para outra. Em termos bíblicos, não existe verdade relativa. Ou seja, em aspecto nenhum, a gente pode falar de uma verdade relativa. Ou é verdade, ou não é verdade. Então, para nós termos aí o equilíbrio e não dependermos daquilo que a igreja interpreta, de como a igreja vê determinados versículos bíblicos, nós temos que fazer o quê? Ter a condição de fazer a nossa própria interpretação bíblica. Vamos pegar um exemplo clássico, assim, algo que é difícil, sim, a interpretação, é muito complexo, esse tema que eu vou usar aqui, mas nós precisamos ter uma posição bíblica definida nas nossas vidas acerca de alguma questão. Vamos pegar o divórcio, que é algo complicado, certo? Igrejas permitem o divórcio. Outras igrejas
avaliam, não permite o divórcio em hipótese nenhuma. Outras igrejas avaliam o divórcio dependendo do caso. Então tem algumas que liberam o divórcio, não tem problema nenhum se divorciar. Na outra, não pode divorciar por hipótese nenhuma, a não ser, né, naqueles casos bem específicos que a Bíblia diz, por conta ali do adultério. E tem outras igrejas que vai avaliar sobre a questão de que se pode ou não fazer o divórcio. Então você tem 3 igrejas, cada uma delas interpreta o versículo bíblico de uma forma. E aí fica você no meio das interpretações dessas igrejas. Mas e aí? Se perguntar para você qual que é a sua posição em relação ao divórcio, lembre-se, na Bíblia não tem achismos. Eu acho que é isso. Você tem que estudar essa questão do divórcio para que você possa responder um tema tão complexo. Mas tem outros temas que não são tão complexos assim. E, no entanto, cada igreja, ele interpreta de uma forma diferente. Claro, e tem alguns aspectos da Bíblia, irmãos, que são fundamentais. E tem alguns versículos bíblicos que eles são tão explícitos que não dá para ter 2 interpretações. Então, vamos pegar um exemplo básico aí. Eu não conheço nenhuma igreja evangélica séria que lá na igreja se permite a mentira, que se permite o adultério, que se permite o homicídio. Então, isso são textos que todas as igrejas têm consenso. Mas tem alguns temas que nem todos têm consenso e tem algumas interpretações diferenciadas para cada caso. Eu estava comentando essa semana com uma pessoa e na igreja dela, a pessoa se converte e já se batiza. Então é assim, não passa por nenhum processo. Inclusive, até o caso de crianças sendo batizadas. E é uma igreja, vamos dizer assim, neopentecostal, não é uma igreja tradicional, é uma igreja neopentecostal que chega lá, a pessoa se converte, não tem um processo de discipulado, e a pessoa já se batiza. E aí? Podemos batizar crianças ou não? É uma pergunta retórica, vocês não precisam responder. A pessoa que se converte hoje, ele já pode se batizar amanhã, assim, de forma normal? Como que fica essa questão bíblica? Tá? Não precisam responder, que isso aí a gente não vai explicar esses pontos. Eu só estou dando exemplos de como funciona as questões da interpretação bíblica. Aí nós temos aqui, além disso, os riscos de interpretações equivocadas da Bíblia também pode ser observada de forma como as pessoas usam as escrituras para justificar as suas práticas e crenças. Então, tem pessoas que eles vão usar a própria Bíblia interpretada incorretamente para justificar a sua interpretação. Então nós temos, irmãos, que ter condições de interpretar a Bíblia de forma correta. Por isso que vocês estão aprendendo aqui no curso. A primeira matéria que eu fiz questão de colocar é hermenêutica bíblica. Porque ela é a base e ela é o fundamento para todas as outras matérias. Se você não sabe interpretar a Bíblia, na verdade você não sabe nem ler a Bíblia da forma que deve ser lida. Então, na minha concepção, na minha visão, a primeira matéria que você tem que aprender no seminário é hermenêutica bíblica. Outro ponto aqui, uma interpretação equivocada aí da palavra de Deus pode levar ao uso da palavra de Deus para justificar ações e crenças que são contrários àquilo que a palavra de Deus ensina. Isso pode levar a profundas divisões entre cristãos e muitas diferenças em relação ao que deve ou não ser feito. Por conta de más interpretações bíblicas, irmãos, nós percebemos que há uma divisão muito grande nas igrejas. Então tem igreja A, tem igreja B, tem igreja C, tem igreja D. E por que disso? Um dos fatores é porque, na maioria dos casos, as pessoas não sabem fazer uma interpretação correta da Bíblia. Porque se isso fosse um padrão no nosso meio, se as pessoas valorizassem esse tipo de estudo, nós não teríamos tantas divisões nas igrejas. E às vezes são divisões, irmãos, assim, por coisas simples. Tem alguns casos que realmente não dá para casar ali. Porque a interpretação, em algumas coisas, naquilo que eu chamo doutrina fundamental,
A visão que a pessoa coloca ali, muitas das vezes é tão diferente e não dá para nós nos unirmos por conta do pensamento. Mas eu estou falando em questões secundárias. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos a igreja cristã do Brasil, que ela não consegue ter unidade com nenhuma outra igreja. Entenda, quando eu digo ter unidade, não é de chamar de irmãos, eu congrego com um irmão da Cristã do Brasil, irmãos. Nós temos uma comunhão, tenho uma comunhão com ele, que muitas das vezes eu não tenho com membros da minha própria denominação. Mas eu estou citando esse exemplo para vocês verem como que uma interpretação errada divide as igrejas. Eu sei que, no caso dos irmãos da Cristã do Brasil, eles têm outros pontos que eles divergem da gente, mas vou pegar um ponto só, que eles divergem da gente e por isso causa a divisão. A questão do véu, o uso obrigatório no culto para as irmãs. Então, jamais nós poderíamos fazer uma confraternização entre igrejas, porque se nós fôssemos ali visitar a igreja do Felipe, a igreja da irmã Rosa, a igreja da irmã Nailê, fosse visitar, né, eu estou falando da igreja mesmo, né, todas as irmãs, os irmãos ali, olha, vamos lá cultuar a Deus com eles. Daria certo, irmãos? Sim ou não? Sim. Vocês têm certeza que daria certo? Não daria certo, porque nós poderíamos até aceitar eles pontuar conosco, porque nós não, eles chegassem lá, as irmãs sem o véu, a gente jamais ia questionar. Mas se nós chegar lá para cultuar sem o véu, eles vão lá diretamente a gente e levam o véuzinho para a gente, porque lá não cultua sem o véu. Então, é exatamente isso que eu quero dizer, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido que a irmã Nailê colocou, não daria certo. Porque as nossas irmãs iriam para lá e teriam que usar o véu. Eu sei que isso não importaria, né? As irmãs colocariam ali o véu, mas tem irmãs que falam, não, eu não vou colocar. Não vou colocar porque eu não acho isso certo. E aí você teria um problema sério. Então, para evitar esses problemas, o que se faz? Eles têm a maneira de cultuar, usando ali o véu, que são coisas secundárias, que não interferem em nada na salvação, e nós não comungamos nesse sentido, né, de podermos visitar. Não é nem no sentido de termos eles como irmãos, isso aí nós temos como irmãos, mas essa unidade não se tem. E aí, irmãos, começa a ter muitas divisões. Até o tipo de louvor muda. Então começa a ter muitas divisões, exatamente por conta da má interpretação da Bíblia. Tá? Vai lá, Felipe, pode dizer. Então, pastor, esses dias, se eu não me engano, acho que foi ano passado, ano retrasado, eu tinha ido na Deus e Amor junto com um sobrinho meu, aí ele perguntou assim, que ele já é batizado, ele falou assim, como é que faz para me congregar aqui? Parece que lá no caso, você tinha que se batizar de novo. Aí, ó. Vocês percebem? Isso aí causa divisão, porque nós não aceitamos um novo batismo. Porque lá, no caso que o Felipe disse, a Igreja Deus e Amor tem, por norma, né, por padrão, que as pessoas que forem congregar lá têm que se batizar de novo. E aí causa essas divisões, e são coisas secundárias, tá? Não são questões primárias. O que são questões primárias? São aquelas que interferem diretamente na salvação. Você não crê que Jesus é o único Salvador, você não crê que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, você não crê que a mediação só é feita através de Jesus, que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que o homem vai ter um julgamento eterno, que você precisa se arrepender dos seus pecados. Tudo isso aí são questões primárias, que nós não abrimos mão. Agora, nas questões secundárias, como o caso do véu, e até o próprio batismo aí, isso aí são questões secundárias. Tudo isso, irmãos, divide cada um de nós. Ontem, eu não assisti o debate, só peguei um pedacinho, mas estava tendo um debate na rádio, uma rádio conhecida aí, e estava lá o Carlos Moisés, da Voz da Verdade, que é o pastor lá, que todos, acredito que a maioria de vocês conheçam, né, o Conjunto Voz da Verdade, ele é o pastor lá, e eles têm uma crença diferenciada na questão da Trindade. Então ele foi para um debate sobre a questão da Trindade. Eles são unicistas, eles defendem ou interpretam a questão da Trindade de uma forma diferenciada. E, sinceramente, irmãos, é uma forma errada de interpretar a Trindade. Só eles, no meio
evangélico interpreta a Trindade daquele jeito. É como se só eles tivessem certo. Todos o restante, igrejas tradicionais, batistas, presbiterianos, metodistas, Assembleia de Deus, pentecostais, todo mundo tivesse errado. Só eles que estão certos na questão da Trindade. Tá? Então vocês veem que uma interpretação errada, ela é um dos motivos que causa muitas, mas muitas divisões nas igrejas. Então, como disse aqui, só colocando aí em destaque, causa muitas divisões, infelizmente, na nossa igreja. Aí tem aqui logo, é crucial, é necessário que todos os que desejam aprender a palavra de Deus dediquem o tempo necessário para ler a Bíblia com atenção e procurar compreender o seu significado e aplicação. Tá? Então já vamos aí para o ponto de número 20, que agora, irmãos, nós vamos entrar numa parte muito gostosa da hermenêutica. Eu já usei alguns textos bíblicos como exemplo, mas agora nós vamos aprofundar, porque agora vocês estão com algumas bases. Então agora aqui, irmãos, é praticamente o resumo de tudo aquilo que nós estamos falando. São esses pontos aqui, tá? São os 7 pontos da hermenêutica que vocês precisam aprender e praticar na vida de vocês quando forem ler um texto bíblico. Então, só vou ler aqui a introdução básica, tá? Para vocês se situarem aí. Quando se interpreta a Bíblia, deixa eu deixar aqui tarjado. Quando se interpreta a Bíblia, deve-se levar em consideração o significado pretendido dela. Isso é entendido através da hermenêutica, que usa os contextos para uma melhor compreensão da parte estudada. Ou seja, é através da hermenêutica que você vai ter ferramentas para errar menos na interpretação da Bíblia. E aí nós falamos, sempre vocês vão ouvir falar dessa questão do contexto. Então, o que é o contexto? Aqui tem a definição básica do que é um contexto. O contexto é a ligação entre os diferentes trechos de um texto, seja próximo, chamado de imediato, ou distante, denominado contexto remoto. Vocês vão entender tudo isso aqui, tá? No texto, ou em uma série de textos, o texto é formado pela sequência de parágrafos ou blocos que atendem, que antecedem e sucedem o texto que se está estudando. Parece complicado isso aqui, mas não é. Isso aqui é simples. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: quando você vai ler um trecho bíblico, sempre nós temos a ideia da divisão de capítulos e versículos. Então você vai ter o texto bíblico, e nesse texto bíblico você vai pegar um verso. Na Bíblia de vocês, tem Mateus 22, do 23 ao 33. Nós destacamos aí o verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então imagine que vocês estão lendo este verso. Aí eu faço a pergunta para vocês assim: tá bom, mas por que Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus? Qual que é o contexto local? Por que Jesus disse estas palavras? Em que situação Jesus estava? Quem estava próximo de Jesus? Vocês conseguem me responder olhando aí para o contexto? Está no próprio contexto, tá? Vocês vão me responder aí, tá? Eu vou perguntar um por vez para que vocês, de certa forma, possam entender como que se faz uma interpretação do texto. Então, Mateus 22, 29... errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu vou organizar aqui, primeiramente. Irmão Felipe, eu vou fazer uma pergunta, a resposta está no próprio texto, do verso 23 ao 33. Felipe, qual era o grupo religioso que estava fazendo perguntas para Jesus? Qual era o nome deles? Os saduceus. Ótimo. Irmã Rose, qual foi a pergunta que os saduceus fizeram para Jesus? A resposta está no verso 24, irmã Rose. Então vamos lá. Irmã Nailê, acompanhando
aí as A leitura. perguntas, a leitura. Mateus. Quantos irmãos essa mulher da pergunta, ela havia se casado? Mateus 22, né? Isso, Mateus 22, a resposta está no 25. Mateus 22 está no verso 25, a resposta. Quantos irmãos? Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendente. Deixou sua mulher e seus irmãos. Tá, então quantos irmãos são? 7. 7. Pedro, qual foi a pergunta que os saduceus fizeram para Jesus? A resposta está no verso 28. Como, segundo a lei do levirato, quando uma mulher estava casada com um homem e não havia deixado filhos, ela deveria casar com seu irmão. E após os 7 ter morrido, aí eles perguntam que após a morte, qual que ela ficaria? Porque eles não acreditavam na ressurreição. Isso. Então vamos lá. Para que você chegue no verso 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: você tem que fazer esse trabalhinho antes para saber o contexto que Jesus respondeu a pergunta para eles. Então, nós vimos ali que tinha os saduceus que estavam tentando ali a Jesus, né? Nós vamos perceber isso pelo texto na sequência. Eles estão perguntando, eles estão usando a lei de Moisés, e Jesus, no verso 29, vai dar uma resposta para a pergunta dos fariseus. Então, isso é contexto. Você lê o verso e você tem que saber o que ele está dizendo antes e o verso depois, para você poder ter uma ideia do que é esse verso 29. Deu para entender o que é o contexto? Irmão Felipe? Sim, pastor. Nailê? Sim. Juan? Sim. Irmã Rose? Sim. Tá bom. Então agora eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder com as palavras de vocês. Não precisa responder do jeito que eu responda com as palavras de vocês. Imagina que agora vocês terminem a aula e amanhã vocês vão para a igreja e alguém pergunte para vocês. Falou, vocês estão estudando hermenêutica lá, tal, e eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é o contexto? Essa aqui vai ser a pergunta. O que é o contexto? Quando a gente está lendo um versículo, as pessoas sempre falam que a gente tem que olhar para o contexto. Explica para mim, vocês que estão fazendo a matéria de hermenêutica, o que é o contexto. O que você responderia, Felipe? Com as suas palavras. O contexto é tudo aquilo que está em volta do texto, né? No caso, para você entender o versículo, você tem que ler os versículos anteriores, ou os versículos que no qual seria depois. Ótimo. Irmã Nailê, o que é o contexto? O contexto é o início e o final. O contexto é o início, o texto é o início, o contexto é o final. Melhora aí, irmã Nailê. Melhora aí a resposta. Então, versículos, o início do versículo começa como texto, mas na frente você vê a interpretação como um contexto. Tá, então dá um exemplo para mim do que a senhora está falando. O pastor não entendeu, né? Eu não consegui passar a forma que eu entendi, né? Não, dá o exemplo. Deixa eu pensar. Eu estou com a Bíblia aberta. Deixa eu pensar. A forma de transmitir. Isso. Enquanto a senhora pensa, vamos lá. Pedro, o que é? Alguém está te perguntando lá na tua igreja. Pedro, o que é o contexto? No caso da Bíblia, seria você pegar um versículo específico, a qual você vai ter que ler tanto os versículos anteriores, ou capítulo, ou nem sempre vão estar no mesmo capítulo, e você, tanto anteriores como posteriores também, você vê o que juntar aí para entender o versículo. Excelente, excelente, Pedro. Irmã Rose? Eu responderia que é uma ligação entre diferentes trechos de um texto, tanto os versículos anteriores como os depois, né? Os posteriores. Ótimo, ótimo, irmã Rose, certinho. Irmã Nailê, consegue dar um exemplo aí? O contexto que eu estava tentando passar para o irmão é o início da história. Opa, já melhorou, tá ótimo. É o início É da história. o texto visto de cima. Visto de cima, na ideia aí do início, é isso, né? A senhora está dizendo? O texto completo. Pronto. Aí deu a definição perfeita agora. É o texto completo. Então, você pega o versículo e você tem que ver o texto completo. Então, vamos lá, irmãos. Quando alguém, o Felipe, acredito que não é dessa época, o Pedro, então, nem sabe o que é isso, né? Mas eu, a irmã Rosa e a irmã Nailê, nós sabemos. O Pedro e o Felipe, eu posso usar outro exemplo, mas vamos pegar um exemplo mais antigo.
uma pessoa que está escrevendo uma carta. Você, quando vai ler a carta, você começa a ler a carta do meio, irmã Nailê e irmã Rose? Não. Não. Início e final, né? Isso, irmã Nailê. Como ela disse, você lê o texto completo. Então, para que você entenda a carta, você precisa ler a carta no geral. Vou usar um outro linguajar agora, que é mais para o período do Pedro. O Pedro conhece muito o termo edição de vídeo. Pedro, para a gente conhecer o que uma pessoa está falando ali no vídeo, a gente já clica logo no meio do vídeo, ou a gente clica para o vídeo, é claro, né? Iniciar, para a gente entender o que a pessoa está falando no meio e no final. Como que a gente assiste um vídeo? Iniciar desde o começo. Isso. Então, para que você possa entender o que a pessoa está falando lá no meio do vídeo, você precisa clicar para o vídeo iniciar, e aí você vai entendendo, até a pessoa chegou ali no meio, você vai ter a noção do que a pessoa está falando. Aí, se você quiser saber como que vai ser a conclusão do que aquela pessoa falou, você vai ter que ler até o final. Então, nós lemos o verso 29 para entender o que Jesus, o porquê que Jesus respondeu. Para nós entendermos qual foi a resposta de Jesus, agora nós temos que ler os versículos posteriores, ou seja, os versículos que vêm depois, que vai até o 33. Então, quando nós vamos fazer uma interpretação bíblica, você não pode ler só o versículo que você está querendo interpretar. Você tem que ler os versículos anteriores e os versículos posteriores. Basicamente, juntando tudo isso que vocês falaram, vocês precisam ler o capítulo para que vocês entendam. Nós vamos acrescentar mais coisas em cima disso aí. Então, irmãos, aprendendo o que é o contexto, nós só vamos mudar agora esta palavra para acrescentar apenas mais detalhes, tá? Então, como vocês aí já aprenderam o que é contexto, nós vamos agora só aplicar os detalhes aqui nessa questão do contexto. Então, quando eu falar contexto, todos vocês já estão sabendo. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu destacar bem. O primeiro contexto é o contexto inicial. Isso, tá aqui, ó, o contexto inicial. O que é o contexto inicial? É o versículo propriamente dito. Então, vou lá perguntar para vocês, deixe a Bíblia aberta. Nos versos que nós lemos, do 23 ao 23, lembre-se que nós fizemos o destaque no verso. Eu vou perguntar para vocês agora, qual que é o contexto inicial dos versos que nós lemos, do 23 ao 33? Pergunta. Área destacada é 29. Opa, eu estou perguntando aqui o contexto inicial. Presta atenção aqui, ó. Atente-se aí ao contexto inicial. Então vamos lá, o que é o contexto inicial? O contexto inicial é o versículo propriamente dito. Nele encontramos as informações iniciais. Então, nessa sequência de versos, do 23 ao 33, qual é o contexto inicial? O verso 29. 29. Eita. Não, 23 não. Vamos lá, agora eu vou deixar vocês discutirem entre vocês. Lê o que é o contexto inicial que está na tela, na apostila, e eu quero que entre vocês discutam essa questão e vocês vão descobrir por vocês mesmos qual é o contexto inicial. Só tem uma resposta. Vamos lá, vai lá, Pedro, pode falar. Eu acredito que seria o 29, como nós começamos a ler, e do 23 ao 33 seria o contexto. Isso. Então, e aí, irmãos? Vocês concordam com o Pedro ou não? Quem está certo aí? A Nailê, o Felipe? Quem é que está certo nessa história? Pastor, eu tenho a mesma visão, porque no caso aqui nós lemos o 29, que seria o contexto inicial, que foi o versículo dito, mas as informações acontecem no versículo 23. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então vamos fazer a leitura do que é. Essa aqui é a definição do que é um contexto inicial, tá? O que é um contexto inicial? O contexto inicial é o versículo propriamente dito.
Nele encontramos as informações iniciais. O que isso aqui está querendo dizer? Que o contexto inicial é o versículo que você está lendo. É o versículo em destaque. Então, vamos imaginar que eu peço para vocês lerem o versículo. Na verdade, vamos abrir a Bíblia de vocês aí, tá? Deixe aí marcado e abram a Bíblia de vocês em João 14:6. Encontrou aí, pode ler. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Então, o Felipe leu João, o capítulo 14 e o verso 6. Se eu perguntar para vocês qual é o contexto inicial em João 14:6, o que vocês responderiam para mim? Eu entendo que o contexto inicial desse versículo seria o versículo 1, quando Jesus havia feito a promessa. Você, Pedro? Eu acredito que seria o que ele acabou de ler. Exatamente, irmãos, o Pedro está certinho. É que vocês não estão conseguindo entender a definição do que é o contexto inicial. Está aqui na tela. O contexto inicial é o versículo propriamente dito, ou seja, é o versículo que vocês estão lendo. Nele, no versículo que vocês estão vendo, encontramos as informações iniciais. Quais são as informações iniciais aí? Para você poder começar a fazer uma interpretação bíblica. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o contexto inicial é o versículo. Então, qualquer versículo da Bíblia, para facilitar para vocês agora, vocês chamam de contexto inicial. Vamos lá? Qualquer versículo da Bíblia, como que ele é chamado? Contexto inicial. Texto inicial. Manailê? Isso, uma rosa. Contexto inicial. Então, agora vamos fazer um exercício aí. Irmã Nailê, Gênesis 1, não precisa ler. Eu só estou vendo na minha cabeça aqui, eu estou chutando. Gênesis 1:1. Qual é o contexto inicial de Gênesis 1:1? Ele mesmo. Tudo bem? Do princípio criou Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. O contexto inicial é o próprio versículo. Porque para você fazer uma interpretação, você precisa da primeira informação. E qual é a primeira informação? No princípio criou Deus os céus e a terra. É o contexto inicial. Irmão Felipe, qual o contexto inicial de Isaías 61:4? Pode ler aqui? Não precisa ler, só me responde. É o próprio versículo que a gente vai estar vendo. Ótimo, é isso mesmo. Irmã Rose, qual o contexto inicial de João 10:10? O contexto inicial do versículo que a gente vai ler, né? É isso, é o próprio versículo. Irmã Nailê, de novo, qual o contexto inicial de Malaquias, o capítulo 4 e o verso 5? Malaquias, capítulo 4, verso 5. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês aprendam é, contexto inicial, o versículo. Qualquer versículo da Bíblia, ele é contexto inicial. Tá bom? Vamos para o segundo. Contexto imediato. O que é o contexto imediato? Primeira coisa que vocês têm que fazer é ter aqui a interpretação do que é um contexto imediato. Vamos lá. O contexto, deixa eu mudar a cor aqui. O contexto imediato é o texto onde o versículo está inserido, seguido do texto anterior e do texto posterior. Então, o primeiro é o versículo, contexto inicial. E o contexto imediato é o que, irmãos? É o parágrafo e, na verdade, os parágrafos, eles fazem o capítulo. Então, quando você falar de contexto imediato, traduza por capítulo. Então, no verso que nós lemos aí, o contexto imediato de Mateus 22, o contexto inicial de Mateus 22, 29, qual é? Contexto inicial.
Mateus 22, 29. Qual é? O verso 29, que é o 29. 29 dele, é o versículo inicial. Perfeito. O contexto imediato é o capítulo. Então, se eu perguntar para vocês agora, qual é o contexto imediato do capítulo 29, do capítulo 23, desculpa, irmãos, capítulo 22, do capítulo 22, verso 29. Qual é o contexto imediato do versículo 22, verso 29? Seria todo o capítulo? Todo o capítulo 22. Muito bem, é isso. Então, para reforçar, falei contexto inicial, vocês pensam no versículo. Falei contexto imediato, vocês pensam no capítulo. Tudo bem? Manrose e Manailê? Tudo bem. Eu falando contexto inicial, no que vocês pensam? O versículo. Eu quero que todos respondam. O versículo. Irmã Anailê? Versículo. Irmã Rose? O versículo. Falei contexto imediato, vocês pensam em capítulo. Falei contexto imediato, versículo. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício. Felipe, abra a sua Bíblia num capítulo e escolha um versículo. Todos vocês façam isso. Abram a Bíblia de vocês em um capítulo e escolham um versículo. Não precisa ser um versículo específico não, irmãos. Qualquer um. Felipe, qual o versículo que você escolheu? Eu escolhi aqui João capítulo 8, verso 58. Então vamos lá. Felipe, qual é o contexto inicial deste texto que você está lendo? O próprio versículo, 58. Qual é o contexto imediato? Seria todo o capítulo, do primeiro versículo até o último. Qual é o capítulo aí? Capítulo 8, verso 58. Ótimo. Então, contexto inicial, verso 58. Contexto imediato, o capítulo 8. Pegou aí, Felipe? Esse, então, no caso, o contexto inicial seria o versículo no qual eu estou meditando, e o contexto imediato seria todo o capítulo, do capítulo 8 do capítulo 8, no verso 1 até o verso 59. Perfeito, Felipe. Certíssimo. E Manailê, qual versículo que a senhora escolheu e o capítulo? Eu escolhi o capítulo 8 de Romanos e o versículo 18. Porque para mim tem... Não precisa ler, não. Irmã Nailê, qual é o contexto inicial que a senhora escolheu? O versículo 18. Tá. Qual é o contexto imediato? O capítulo 8. Então, de novo, irmãos, eu estou repetindo, é só para vocês fixarem mesmo, tá? Isso aqui é didático. Eu vou perguntar de novo para vocês terem certeza quando responder. De novo, irmã Nailê, qual o contexto inicial deste capítulo e versículo que a senhora está lendo? Inicial. O 18, versículo 18. Ótimo. Qual é o contexto imediato? O capítulo 8. Ótimo, irmã Nailê, certinho. Vamos lá, Pedro, você. Salmos capítulo 78, versículo 1. Isso. Salmo 78, versículo 1. Isso. Qual é o contexto inicial? Versículo 1. Qual é o contexto imediato? É o capítulo 72. Ótimo. Rose, qual que a senhora escolheu? Escolhi Daniel 12 e o versículo 13. 13. Rose, qual é o contexto inicial? O 12, o capítulo que eu escolhi, né? Daniel Não. 12. Não, o inicial. Não, o inicial foi o 13, versículo 13. Perfeito. Qual é o contexto imediato? É todo o texto, né? Do 1 até o 13. Aí qual foi o capítulo? Daniel 12, não é isso? Daniel 12, o versículo 13. Então, o contexto inicial é o verso 13 e o Sim. contexto imediato é o capítulo 12. Tudo bem, irmãos? Isso. Todo. Ótimo, então, vocês já pegaram. Aí a gente só vai aumentando agora. É como se nós pegássemos um pontinho e nós fôssemos aumentando ele. Você está expandindo. Então, vamos agora para o contexto remoto. O que é o contexto remoto? Outros textos localizados nos diversos livros da Bíblia
auxiliam numa compreensão maior do versículo ou do texto analisado. O texto analisado aqui pode ser traduzido como o capítulo. Então, iniciar o versículo, imediato é o capítulo, e o remoto pode traduzir aqui de todas, de uma forma geral, todos os outros capítulos e livros da Bíblia. Ele é o remoto, ou seja, a palavra remoto é aquilo que está mais distante. Isso é uma interpretação ou uma terminologia técnica da hermenêutica. Remoto é aquilo que está mais distante. Você usa a expressão assim, olha, eu vou para um lugar remoto. Você está querendo dizer, eu vou para um lugar distante. Então, vamos agora pegar Gênesis 1:1 para vocês entenderem o que é o contexto remoto. Abram a Bíblia de vocês aí, em Gênesis capítulo 1 e o verso de número 1. Todo mundo pegou aí? Gênesis 1:1? Sim, já. Sim. Então, agora, se nós fôssemos ler Gênesis 1:1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que você quer saber mais informações. Então você está no início da Bíblia, você está no contexto inicial, que é o próprio versículo, você está no contexto imediato, que é o capítulo 1, e agora você precisa do remoto, que são todos os outros livros da Bíblia. Só que nem todos os outros livros da Bíblia, eles vão estar correlacionados a Gênesis, o capítulo 1 e o verso 1. Então, o que eu aconselho vocês? Se vocês me perguntassem, mas pastor, onde que eu vou achar versículos bíblicos que tenha relação com Gênesis 1? Se o senhor falou que para mim agora tem um entendimento maior do que a Bíblia está dizendo sobre Gênesis 1, eu preciso utilizar o contexto remoto, e o contexto remoto é toda a Bíblia, onde eu vou encontrar os versículos que têm uma ligação com esta palavra, ou essa expressão, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora que entra a aquisição de materiais. Você precisa ter, no mínimo, uma concordância bíblica. E o que é a concordância bíblica? Ela vai pegar os versículos que estão correlacionados e vai te poupar o trabalho de você ficar procurando em todos os livros da Bíblia qual deles tem relação com esse verso 1. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu estou aqui com a Bíblia e ela correlaciona todos os outros versos. Tá? A gente chama também de chave bíblica, né? Eu vou pegar Provérbios 8, 22 ao 24. Eu não vou ler todo ele, eu vou ler só aqui o primeiro verso, que é o verso 22. A Bíblia não está dizendo aí no princípio, então é o começo de tudo, correto? Então o que diz o verso 22? O Senhor me possuiu, olha aqui a palavrinha, no princípio de seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. De eternidade, verso 23. De eternidade a eternidade ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de água. Então, esses versos estão correlacionados a Gênesis 1:1, que vai falar do começo de todas as coisas. Vou pegar aqui Salmos 89, verso 11 e 12. Deus são os céus. Olha o que a Bíblia diz. Ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus são os céus e tua é a terra. Olha aqui, correlacionando. O mundo e a sua plenitude. Tu os fundastes, ou tu os criastes. Então vocês estão vendo que os versos que eu estou lendo, estão correlacionando o princípio, quando tudo começou, como também a parte de que Deus criou os céus e também criou a terra. Vou pegar aqui, ó. Isaías 40, 28.
não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Então, esse versículo está falando do Deus eterno, o Criador, até os confins da terra. Aí, irmãos, se nós formos para o Novo Testamento, eu vou pegar aqui Hebreus 1:2. Olha o que diz Hebreus 1:2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha que nós estamos em Gênesis 1:1, e pelo contexto remoto, eu estou lendo Hebreus 1:2, lá no Velho Testamento. Mas vamos pegar o último aqui. Apocalipse 22:13. E diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Está vendo que esse verso está falando que Jesus é o princípio, ele é o primeiro de todas as coisas. E se ele é o primeiro de todas as coisas, então ele estava lá no princípio, quando houve a criação dos céus e da terra. Então, o que é o contexto remoto? São os outros textos, os outros versos, pode usar aí a ideia de capítulos, que auxiliam numa compreensão maior do versículo ou do texto analisado. Deu para entender, irmãos, a diferença entre o contexto inicial, o imediato e o remoto? Sim, deu, pastor. Sim. Então vamos lá, agora eu vou fazer uma pergunta difícil. De novo. Irmão Felipe, fala para mim, com as suas palavras, o que é o contexto inicial, imediato e remoto. O contexto inicial é o versículo que nós lemos. O contexto imediato, ele é todo o capítulo. No caso, se eu vou ler o exemplo de João 14, ele é o inicial, versículo 6, no qual nós lemos. O imediato seria todo o capítulo 14, e o remoto seria, no caso, outros versículos ou outras passagens semelhantes a ele. Ótimo, Felipe, parabéns, definiu certinho. Vamos lá, irmã Nailê. Inicial, o que é o inicial, o imediato e o remoto? Ai, Jesus, lá vai eu de novo. Inicial é o versículo que você inicia, o imediato é o capítulo por inteiro, e o remoto seriam os versículos que nos ajudam a interpretar o texto, a confirmação do texto. Tá. O versículo-chave. Só ajusta aí a questão do remoto. São os textos que nós encontramos, que nos auxilia, nos outros livros, né? Que nos auxilia dentro do versículo inicial, dentro do texto imediato que a gente está lendo. Tá ótimo. Juan. O versículo inicial seria o versículo que nós estamos pegando, como versículo-chave, que seria tipo isso. Imediato seria o capítulo do versículo que nós estamos lendo. O remoto seria os textos fora daquele livro, onde ele complementar, ou ajuda, ou são semelhantes. Ótimo. Irmã Rose? Pastor, iniciar o versículo que a gente iniciou. Imediato é o texto todo, né? E o remoto é a concordância com outros textos de livros bíblicos, né? Isso. Ó, irmãos, parabéns, ninguém errou aí, todo mundo fez a definição certinha. Vocês estão de parabéns. Então vocês têm aí o contexto remoto, que são outros textos localizados. Então basicamente nós temos o inicial, o versículo, o imediato, o capítulo, e o remoto, todos os versos, os textos relacionados com aquele versículo, que ajudam você a ter uma clareza maior sobre aquele versículo. Então, todos os versos da Bíblia, eles estão conectados com outros. E aí você precisa achar esses versos através, irmãos, das chamadas concordâncias bíblicas. Na internet vocês encontram isso aí fácil. Não precisa nem comprar uma concordância bíblica, porque, de certa forma, até você digitando ali na internet, você consegue achar esses versos relacionados. E aí, como eu disse que nós só vamos avançando, então, o inicial, o imediato e o remoto, nós utilizamos a Bíblia. Porém, agora, nós vamos para o histórico e para o literário, e você precisará de materiais auxiliares para te ajudar na interpretação do texto bíblico. Então, pegamos aqui, vamos pegar o contexto histórico. O contexto histórico, ele está fora da Bíblia.
inicial, imediato, remoto, na Bíblia. O contexto histórico você não encontrará na Bíblia. Você vai entender primeiro o que é esse contexto histórico. Na definição, aí nós temos no contexto histórico, analisamos a sociedade, a cultura, a geografia, os costumes, as leis, o pensamento reinante do período em que o verso, o capítulo ou o livro está inserido. Então, para você fazer uma análise maior, irmãos, você precisa ter aí um material que forneça dados para você da sociedade, da cultura, da geografia, dos costumes, das leis e do pensamento reinante daquele período em que aquele verso ele foi escrito, ou o capítulo ou o próprio livro. Quando você pega principalmente essas bíblias de estudo, você sempre tem aquela introdução ao livro. Então, aquela bíblia de estudo vai te falar, olha, esse livro foi escrito em tal data, este livro ele representa certo período, a cultura daquele período era mais ou menos nessa época, a pessoa que escreveu estava morando, ou o povo estava morando naquele lugar. Ele vai te dar os dados básicos. Agora, os dados para você ter um aprofundamento maior, você só vai encontrar em outros materiais auxiliares. É impossível você ter profundidade bíblica se você não investir um mínimo em compra de materiais que te possibilitem aprofundar o teu conhecimento no texto bíblico. E quais são esses materiais? Olha aqui, ó, comentário histórico-cultural da Bíblia. Ele tem tanto do Novo Testamento como também do Velho Testamento. Ó, Novo Testamento. E você tem também o do Novo Testamento. Deixa eu voltar lá. Esse aqui é o do Velho Testamento. Tá vendo? Antigo Testamento. Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês verem aí com mais facilidade. Tá vendo? Ó? Comentário histórico-cultural. Tanto do Velho como do Novo Testamento. Esse material, irmãos, vai dar para vocês aí conhecimento dos historiadores que vai falar sobre a cultura reinante dos períodos em que foram escritos os livros da Bíblia, a cultura, a sociedade. São joias preciosas que os irmãos não vão encontrar na Bíblia. Por quê? A Bíblia, ela é uma mensagem objetiva, uma mensagem direcionada. Não tem como a própria Bíblia ficar dando detalhes para nós. Quem tem que procurar esses detalhes somos nós em outros materiais. Olha aqui, você tem, esse aqui é o mais recente que foi lançado, comentário histórico-cultural da Bíblia. Vou aumentar o máximo que eu puder aqui. Então, esse aqui do Novo Testamento. Então você pega passagens do Novo Testamento e você vai ver o quanto tem riqueza. Na aula que vem, nós vamos fazer um exercício pegando o contexto inicial, o contexto imediato, o contexto remoto, o contexto histórico, para vocês verem a diferença quando você lê, a pessoa só lê a Bíblia e quando a pessoa faz uma interpretação da Bíblia. Aí, esses são os comentários. Você precisa, tá vendo aqui, ó, manuais dos usos e costumes dos tempos bíblicos. E aí entra, né, irmãos, aquela questão do povo achar que conhecimento ele é adquirido de graça. Quantas pessoas querem investir num conhecimento desse aqui? Então, vamos pegar um exemplo para os irmãos aqui. Se você for fazer uma faculdade de medicina, você vai precisar ter livros de medicina para fazer um bom curso, sim ou não? Com certeza. Sim. Com certeza. Com certeza. Se você for fazer engenharia, você vai precisar de livros de engenharia. Você vai precisar adquirir livros de engenharia. Se você for fazer um curso de enfermagem, que é a área da irmã Nailê, você vai precisar, se você quiser fazer um curso bem feito, você vai precisar do material ali do curso que você está fazendo. Só que para você aprofundar, você vai ter que ter materiais auxiliares. Então, qualquer curso que você fizer, essa é a lógica. Ali o curso, a faculdade, vai fornecer para você o material básico. Mas para você se aprofundar, você vai ter que comprar, adquirir materiais auxiliares. E não é diferente qualquer curso, irmãos, de teologia. Então, vocês estão adquirindo comigo
o material básico é um material bom, mas não é o suficiente para você se aprofundar. Você vai ter que comprar e ter esses materiais para você somar com o teu conhecimento. Isso é o quê? Material de pesquisa. Quando você for ler um versículo bíblico, você vai utilizar ali o contexto inicial, o imediato e o remoto. Só que isso não vai te dar profundidade. Você precisa desses materiais para que você possa aprofundar o teu conhecimento naquele texto. Então, isso aqui são os comentários, os manuais. Você precisa aí de enciclopédias. Tá aqui. Vou tentar de novo lá. Aqui, falhou aqui. Vamos lá. Então, sempre essa história da gente ter que aceitar os... Então, aí está. Dicionário. Você vai precisar não só de dicionário, mas você vai precisar também de enciclopédias. Vamos pegar aqui, deixa eu mudar aqui para a Amazon. Tá vendo aqui, ó? Dicionário bíblico, alguns deles ilustrados. Aqui você tem o Wycliffe. Tá vendo, ó? Tá vendo? Tudo isso aqui é dicionário, ó. E você precisa, para você ter. A pergunta que sempre os alunos me fazem é: irmão Odilon, pastor Odilon, professor, seja lá o que me chamem aí, qual é o melhor comentário bíblico? Qual é o melhor dicionário bíblico? Qual é o melhor livro para se ler acerca de um assunto? A única coisa que dá para responder é que tem dicionários melhores. Não é o dicionário melhor. Não é o comentário melhor. Você tem comentários melhores, dicionários melhores, enciclopédias melhores. Mas não tem um só. Por quê, irmãos? É impossível uma pessoa conseguir abarcar todo o conhecimento num livro só. E aí, se você me perguntar, mas o que é que eu faço? Meu amigo, adquira quantos você puder. Infelizmente, a gente sabe que tudo tem um custo. Mas não tem outra saída. Para eu poder, irmãos, dar aula para vocês aqui, a minha esposa conhece. Eu praticamente não tenho mais livro físico. Eu só compro agora em PDF. Por que em PDF? Porque se eu fosse comprar só físico, eu teria que fazer uma casa, biblioteca, só para eu colocar os livros, os materiais que eu ia adquirindo. Então hoje eu só tenho minha biblioteca, 99% dela é feita de material em PDF. E aí se você perguntar, irmão Odilon, desses aqui, quais o que o irmão tem? Eu tenho todos. Todos os que vocês imaginarem. Por que isso, irmãos? O que eu não encontro em um, eu encontro em outro. Mas o meu material tudo é em PDF. E essa é a lógica. Você tem que adquirir pelo menos 1 ou 2 dicionários, 1 ou 2 enciclopédias, para você ter um materialzinho. Isso eu digo para aqueles que querem aprofundar mais o seu conhecimento bíblico. Então, quanto mais material você tem, mais você vai poder aprofundar o seu conhecimento bíblico. Por isso que nós temos níveis de conhecimento. Uns têm mais conhecimento que outros. Por quê? Uns buscam aprofundar mais e outros não aprofundam tanto. Essa que é a diferença em termos de conhecimento bíblico. Encerramos aqui a nossa aula. Da vida de cada um, e que o Senhor se nos trabalhe na mente para que nós possamos compreender. Amém. Amém. Obrigado, Pedro. Deus abençoe Paz a do todos os Senhor, irmãos. irmão. A paz do Deus Senhor. abençoe, irmão. Amém. Paz do Senhor a todos. Vai ser